Olá. Vida de advogado é assim. Nós estamos fazendo a transmissão do Negros Online daqui do transporte que me leva para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse é o programa Negros Online, com a participação, a cooperação da TVT e do canal universitário, numa produção da TV Zumbi, da Universidade Zumbi dos Palmares, que, aliás, tem vestibular em breve aí, hein? Tá bem na fita aí. Hoje estamos aqui com o professor Carlos Elias e com o professor Marcos Antônio, a direção de Carlos Xavier, de sempre, e nós vamos falar sobre a Confederação de Futebol, Confederação Nacional de Futebol, que tem uma nova regulamentação para criminalizar, penalizar as questões raciais. Carlos Elias e Marcos Antônio, um por um é com vocês aí. Vejam só que interessante. Nós, até a nível de histórico, eu sempre pego o gancho da questão da proteção, da discriminação ou do preconceito, que é o que nós trabalhamos dioturnamente. E isso, no futebol, vem ocorrendo de maneira drástica. Em 2022, por exemplo, nós tivemos 80 denúncias de casos de injúria racial cometidos no âmbito do campeonato nacional. Veja vocês, maior do que 2021, ou seja, nós tivemos um crescimento. Com esse crescimento, junto com meu amigo Marcelo Carvalho, do Observatório Racial, que fica lá em Porto Alegre, faz um trabalho grandioso, oferece um relatório contínuo, a CBF, então, debruçou-se ao tema e alterou a competição geral de regulamentos, na verdade, alterou a competição nacional, alterando o regulamento geral de competições, incluindo punições severas para esses casos de injúria racial na competição. E vejam vocês que interessante, a punição ela vai ocorrer não para o infrator, ela vai ocorrer a partir de então, agora, para o clube. Então, eu vou usar aqui até o nosso querido Humberto Adame. Se isso ocorrer, ou no Flamengo, ou lá no Vasco da Gama, esses clubes poderão perder os pontos da tabela. Então, quer dizer, aquele torcedor desavisado, que cometeu uma injúria racial ali, em face ou de outro jogador, ou do árbitro, ou de alguém, se acontecer isso no âmbito e for constatado, as penas poderão variar de multa, perda de mando e até perda de pontos. Imaginou aquele clube do coração perdendo 3 pontos por um ato racista ocasionado ali? E aí, quer dizer, aquele torcedor socialmente já vai ter a sua punição. E abrindo esse gancho, eu chamo aqui o nosso querido professor Marcos Antônio para dar a sequência da importância dessa alteração. Então, cumprimento ao Adame, cumprimento ao Carlos Elias, a todos nós que estamos juntos aqui tratando desse assunto e a todos que nos veem. Eu acho que o Brasil dá um grande e importante exemplo às demais confederações, aos demais países. Existe uma leitura que precisa, de fato, ser feita a esse tema, que o aumento dos casos de manifestação racista, de cometimento de injúria racial em partidas de futebol, em espetáculos desportivos, é proporcionalmente paralelo com a ascendência do pensamento de extrema-direita. Nós acompanhamos isso em pesquisa com diversos países, em diversos países da Europa, e percebemos que onde existe um aumento da fala de extrema-direita, existe também um acréscimo de casos de manifestações desse tipo, inclusive até com inspiração nazista, tá? Para ofender pessoas do ponto de vista racial. Aqui no Brasil, todos nós sabemos, isso não é diferente, isso de fato acompanha uma mudança de pensamento corrente, né? Nós tivemos aí um governo de extrema-direita que deixou o Palácio do Planalto no último dia 31 de dezembro, mas ainda
vai fazer com que nós arrastemos muitas correntes durante muito tempo por conta da desconstrução civilizatória que esse pensamento traz e induz, enquanto incentiva, em muitos casos, né, manifestações desse tipo. Isso é alguma coisa que precisa de reação estatal, que precisa de reação realmente legislativa, corporativa, para fazer com que a sociedade encontre freios através da dor, em alguns casos, onde o seu clube do coração poderá ser prejudicado se um torcedor sair do comportamento civilizado que é aguardado de cada um de nós. Então, eu faço questão de estabelecer esse paralelo, porque isso não acontece sem porquê. Não é verdade, Adame? Já cheguei aqui, como vocês podem ver, estou na porta do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou subir para a audiência. Eu queria destacar duas coisas. Primeiro, efetivamente, é uma legislação nova em decorrência da lei, se eu não me engano, é 11.432, que foi editada logo no comecinho do governo Lula, do atual governo da República, e que estabeleceu a injúria racial desportiva, a partir do livro do professor, já lembro o nome dele, estou até relendo o livro dele, que fala exatamente de injúria racial desportiva. E com tudo isso, a legislação tende a mudar. Além disso, há efetivamente, há algum tempo para cá, o crime de injúria racial no esporte, e sem que se tenha conseguido efetivamente dar repressão, como fato criminoso que a contento. Eu só acho que a lei deveria ter, queria colocar essa discussão, uma alternativa entre a nada fazer e a prisão. Deveria ter uma parte intermediária, que seriam apenas alternativas para casos que, tudo bem, é crime, mas eu acho que só ir para a cadeia não resolve. A cadeia já está muito cheia. É preciso dar educação, e eu quero colocar aquela lembrança daquele caso daquela menina que ofendeu, dentre muitos que ofenderam o goleiro Aranha, lá no jogo do Grêmio, que foi a prisão, a possibilidade daquela menina ir à prisão. E muita gente queria. Eu acho que tem que ter, entre a prisão e nada fazer, alguma coisa intermediária, que vá numa gradação. Prisão, cadeia já está cheia, e acaba o pessoal encarregado da repressão, e aí, o sistema de justiça brasileiro, delegados de polícia, agentes e juízes e promotores, por não aplicar pena nenhuma. Então, acaba sendo mais uma lei para inglês ver. Acaba uma lei em desuso. Então, tem que ter penas alternativas. Eu digo assim, pena, por exemplo, você vai ficar 30 dias em organizações dedicadas ao combate ao racismo. Chegar 90 dias aí na Zumbi dos Palmares, essa pessoa cumprindo pena alternativa lá, com horário para entrar, horário para sair, penas em instituições dedicadas ao combate ao racismo. Queria passar a bola para vocês nessa visão, que me parece que só a pena de prisão é o que essa lei de injúria racial, a meu ver, peca, porque ela só estabelece o aumento de prisão. Isso não está resolvendo nada. Se tivesse resolvendo, a criminalidade no Brasil estaria diminuindo, e o que a gente vê não é bem isso aí, não. Bola para você, Carlos. O que a gente quer trazer aqui, essa discussão, no Regulamento Geral de Competições, que é a agressividade, é exatamente o que ele diz. Nós estamos, na CBF, mudando o foco um pouquinho, ou seja, deixando a prisão para o direito penal, deixando as medidas alternativas para que o direito penal tome conta. E no Regulamento Geral de Competições, nós estamos punindo o clube. Ou seja, como se fosse mexer no bolso do torcedor, porque mexer em pontuação de clube é uma coisa extrema. E lembrando que pode ter fraude, hein? Pode ter algum vascaíno disfarçado de flamenguista só para
e fazer com que o Flamengo acabe numa pena. Isso pode acontecer. Mas aí é a Tem que estar de criatividade olho. do povo brasileiro, né? Aí é a criatividade do povo. A nossa intenção é que realmente aquela história do devedor de pensão alimentícia, né? Vamos mexer no bolso do cara, já que ele não dá atenção para o filho, nós queremos trazer o foco para o clube de futebol, já que é dentro do evento, do estádio, que acontecem essas coisas. Então, com a alteração de lei, para todo mundo entender, nós temos uma lei que centraliza o crime de discriminação e preconceito, onde está abrangido, que é a Lei 7.716 de 89. Essa lei de 2023 inseriu incisos na lei de discriminação e preconceitos para que a gente pudesse ter mecanismos de cercear e punir o que acontece dentro da praça esportiva. E como nós estamos trazendo o tema futebol, eu gostaria aqui de fazer um passeio de correlação de como a nossa legislação avançou e como nós avançamos muito mais que a Europa, não é isso, professor Marcos Antônio? Eu queria, inclusive, agora pedir auxílio à boa memória do Carlos, que sobre esse episódio do Vinícius Júnior tem muitos elementos que serão importantes para a nossa conversa aqui. Antes do Carlos continuar, eu acho que eu vou ter que subir, que está chegando no meu horário. Vocês toquem por aí, Xavier, Marco Antônio e o pessoal do Negros Online. Foi um prazer estar nessa transmissão aqui, ao vivo e em movimento. Negros Online. Nosso querido Adame foi fazer a audiência, como o sacerdócio advocatício o pede, e nós vamos conduzir daqui com a nossa querida pergunta do professor Marcos Antônio. Vejam vocês, a Europa está sofrendo com esses casos de injúria racial, principalmente o nosso atleta, como o senegalês que vocês estão acompanhando. Porém, não é um caso isolado. A FIFA tem, em seu regulamento geral de competições, punições severas para isso. Só que os estados, quando a gente fala estados, estamos falando de países, eles não levam até a FIFA. E aí o que ocorre? Nós temos que lembrar que o nosso maior atleta do âmbito desportivo, atleta do século, foi assim nomeado, é negro e é brasileiro. Então, nada mais correto que o Brasil sair na frente dando exemplo dessas situações. Por quê? Ele vai, com certeza, passar pela Europa e dizer a Liga Espanhola tem que tomar uma providência rápida, célere. E essa providência tem que se imputar ao clube, porque são seus torcedores. Ora, mas como que eu posso fazer com os meus torcedores? Vamos fechar os portões cerrados, pronto, não tem torcedor. Ele vai jogar 3, 4, 5 jogos até a nível de protesto, o próprio clube sugerindo isso. Mexe na arrecadação, a gente sabe de tudo isso. Mas, como o professor falou, a questão de extrema-direita, ela te põe em uma situação em que não há equilíbrio. Pau é pau, pedra é pedra. Nós tivemos um exemplo, vocês devem estar vendo em rede social, nós colocamos uma menina negra em praça pública, sozinha, e durante 10 minutos ninguém foi buscar. Retiramos a menina, colocamos uma loirinha, durante 30 segundos ela já sofreu uma abordagem para perguntarem o que estava acontecendo. Esse é um exemplo típico. Trazendo isso para a prática desportiva, você vê como está essa segregação, ela é ruim, é maléfica. Então, eu entendo sim que o avanço que nós tivemos no Regulamento Geral de Competições vai permitir, desde que aplicado severamente, a redução desses 80 infelizes casos que nós tivemos de 2022. O senhor entende assim também, professor? Eu entendo, e inclusive quero aqui aproveitar o espaço que nós temos para reclamar maior visibilidade de tudo isso. Quando essa medida foi tomada pela CBF, e isso não faz muito tempo, nós tivemos aí uma repercussão nos dias que ficaram próximos, e agora esse assunto arrefeceu. Nós aqui temos que fazer com que esse assunto não arrefeça, que isso cada vez mais ganhe proporção. Porque o exemplo que o Carlos traz dessa pesquisa que foi feita com uma criança negra e uma criança loira, mostra que essa invisibilidade
essa invisibilidade é alguma coisa que tem que deixar de existir. Isso é uma coisa que precisa ser afetada à sociedade de um modo geral. Isso precisa fazer parte da agenda da administração pública, da agenda dos governos, dos entes federativos, das associações. Isso precisa fazer parte da agenda das universidades, não apenas da Zumbi dos Palmares, que é uma escola dedicada a essa reparação, mas que também faça parte de uma agenda positiva que traga na discussão social organizada, pacífica, o remédio que a sociedade precisa para se livrar dessas coisas. Eu entendo dessa forma também, e por isso nós estamos trazendo inicialmente esse tema, porque quando começar o campeonato de mando da CBF, por enquanto nós estamos, lembrem vocês, nós estamos nos campeonatos estaduais, e esse regulamento geral de competição é brasileiro. Quando começar o campeonato brasileiro, nós vamos trazer aqui a efetiva aplicações de eventuais casos, de eventuais situações, para debatermos novamente. E essa é a nossa função pedagógica, essa é a nossa função enquanto ativistas no combate a esse malefício que é trazido para a nossa população. Desta forma, é importante a gente lembrar alguns casos. Por exemplo, o professor Humberto Adami, ele citou lá o caso do goleiro Aranha. Isso foi em 2014, muita gente nem lembra. E como é que foi esse caso? A transmissão da Globo, Grêmio e Santos, uma transmissão grande, focou a menina xingando ele de macaco. Quando ela xinga ele de macaco, vários outros começam a tomar uma proporção que meio estádio começaram as ofensas. O jogo foi paralisado, ele fez questão de se mobilizar até a delegacia de polícia, foi identificada a pessoa e houve o trâmite judicial. Porém, por outro lado, lembre-se, população brasileira, 56% de afrodescendentes tomaram partido. Vocês não sabem que a casa dessa menina foi incendiada, ela foi obrigada a se mudar do Rio Grande do Sul por um fato que a sociedade reagiu. E nós não podemos ter reação da sociedade, nós temos que ter realmente o ensino pedagógico para mudar essa cultura. Então, este caso é um exemplo. O segundo caso que eu trago para vocês é do jogador Malcolm, que era do Corinthians. Ele foi para a Rússia. E na Rússia, o Zenit, onde ele estava, eles tinham em seu estatuto que eles não receberiam atletas negros, mas estatuto da torcida, não do clube. Quando ele foi estrear, a torcida virou as costas, porque era o primeiro atleta negro a jogar naquele clube. E o que aconteceu? Ele acabou com o jogo. Eles ficaram impressionados. Ou seja, isso trouxe uma evolução dentro do campeonato e hoje ele é amado pela torcida russa. Né? É ídolo. Então, ou seja, começou a se desfazer aquela questão cultural. Então, nós estamos trazendo aqui exatamente isso. O desfazimento dessa estrutura, né? Onde nós temos que debater, temos que evoluir. Concorda comigo, professor? Eu concordo. Eu apenas faria um acréscimo, porque nós devemos contar uns com os outros. A sociedade deve realmente criar esse caldo de cultura, construir esse aspecto da educação, mas isso sem embargo de que o Estado também se organize e se aparelhe para combater e punir de modo rápido esse tipo de evento. Carlos, olha, nós vivemos na sociedade da informação. Hoje, existe aquilo que foi providenciado como como um bem para a humanidade, acabou se tornando também um problema para a humanidade, que é o fenômeno do engajamento. As redes sociais, elas trazem esse fenômeno do engajamento. O engajamento, ele substitui parcialmente a sinapse cerebral. Ele substitui o raciocínio. As pessoas se engajam, as pessoas seguem. Fulano tem não sei quantos mil seguidores, milhões de seguidores. Esse engajamento é alguma coisa que, se conduzido para o lado errado, se conduzido para desconstruir uma imagem, se conduzido para cometimento de algum crime, 8 de janeiro
é o maior exemplo que nós temos no Brasil, né? Então, é preciso que o Estado esteja e se torne capaz de trabalhar e tratar esses eventos ruins provenientes do engajamento. O que aconteceu com esse atleta brasileiro na Rússia é produto da resiliência pessoal e da grandeza da alma desse atleta. Agora, é preciso também que exista uma ofensiva estatal para inibir esses comportamentos. Esse é um assunto muito grande, né, que inclusive extrapola até o tema do programa. Mas na sociedade da informação, as medidas têm que ter caráter extraordinário. Perfeito. Essas medidas de caráter extraordinário, entendo eu, elas passam por essas medidas comuns, que é uma alteração de regulamento, você está mexendo com o emocional próprio da torcida. Por quê? Porque às vezes são um ou dois indivíduos imbuídos de uma emoção que vão praticar o ato e vão prejudicar o seu clube. Isso é educativo. Eu entendo também que nós temos que dar maior atenção à legislação propriamente dita quando há a punição, porque o que as pessoas não sabem é que a lei prevê lá a lei de discriminação e preconceito, onde se lê a lei contra o racismo. E as pessoas começam a titular as coisas, racismo religioso, etc. Não, a gente tem discriminação e tem preconceito, né? Porque aí a gente começa a subdividir as situações. Tudo nós intitularmos de racismo vai por um caminho muito perigoso. A própria lei é a mesma lei, mas ela tem que ser interpretada de um modo correto. Senão você começa a titular tudo como racismo e as pessoas ouvem racismo e não digerem, né? Ah, tudo é racismo? A gente, em sala de aula, a gente comenta isso. O ato pode ser cometido pelos seus semelhantes? Ou seja, o negro pode cometer uma injúria racial contra o negro? Sim. O branco pode cometer contra o branco? Sim. Né? E assim sucessivamente. A partir do momento dessa inserção cultural e nós punirmos, porque a pena, quando o juiz aplicar, ele não vai mandar para a cadeia, ele vai substituir a pena. E nós vamos fazer uma proposta para que essa substituição seja de caráter pedagógico. Ele seja obrigado a frequentar cursos para entender a sua origem e comprovar isso judicialmente. Na medida em que nós conseguimos chegar neste patamar, eu acho que agride muito mais aquela pessoa que às vezes até desconhece o ato que ela está fazendo. E se ela frequentar um curso obrigatório, tiver que provar em juízo que ela frequentou, vai ser muito melhor do que a pena de prisão. E é nesse caminho que nós vamos indo. Negros Online, a nossa missão é trazer informação para vocês. Professor, meu grande abraço fraternal, estamos juntos sempre. Um abraço. Alegria.